Hello, beloved students! Bom, hoje eu vou falar aqui sobre a diferença entre fight e struggle. Os dois, significam lutar, porém, struggle tem uma ideia diferente de fight. O fight, você vai trazer uma ideia como luta física mesmo, aquela coisa de lutar, brigar, ou o substantivo luta, é o verbo brigar, to fight, e o substantivo fight é luta, Brigar, lutar é o verbo to fight. Essa é uma luta física. O struggle, ele tem mais uma ideia de esforço, no caso, o substantivo to struggle, o verbo esforçar, Lutar no sentido de você ter que se esforçar, entendeu? Então eu vou dar um exemplo aqui, para que você possa ficar mais antenado, com a diferença entre fight e struggle. Vejamos, nós temos aqui, primeiro com fight, Did you purchase the UFC fight tickets? Did you purchase the UFC fight tickets? Ou seja, você adquiriu ou comprou, os bilhetes para a luta do UFC? Perceba que aqui a gente está falando de luta física. O UFC é um esporte de luta física, tá? Então, por isso, fight, ok? Um outro exemplo. When the match time's up, the players fight themselves. When the match time's up, the players fight themselves. Ou seja, quando o jogo acabou, o tempo do jogo acabou, os jogadores, eles lutaram entre si, ou seja, teve o quebra-pau, Eles ficaram lutando ali entre eles pelo fato de não ter aceitado a derrota e tal, enfim, Várias questões. É diferente de você lutar, por exemplo, no jogo para ganhar bola, Seria o struggle ali, porque é uma luta que não é física, é uma luta no sentido de você se esforçar. E aí, quando a gente tem esse sentido de esforçar, lutar, trazendo essa ideia de esforço, aí nós vamos usar o struggle. Struggle, substantivo, luta, nesse sentido de esforço, e to struggle é o verbo se esforçar, lutar, no sentido de esforçar. Vamos ver o exemplo aqui com struggle. Veja só. If you want to obtain something better in your life, you've got to struggle every day. If you want to obtain something better in your life, you've got to struggle every day. Percebe que aqui, se você quer obter algo melhor na sua vida, você tem que lutar todos os dias. Esse lutar, você percebe que não é o lutar físico, é o lutar de você se esforçar. Você tem que se esforçar para poder ter uma vida melhor. Então, quando a ideia de esforçar e você quer trazer essa coisa de lutar, você não usa fight, você usa struggle, tá? Então é sempre interessante você atrelar struggle para esforço, que aí você não vai se atrapalhar, você não vai usar o fight. Fight, você vai pensar sempre na luta física. Mais outro exemplo com struggle. My sister is struggling so much to become a doctor. My sister is struggling so much to become a doctor. Percebeu? Então, minha irmã está se esforçando bastante para se tornar uma médica, My sister is struggling so much to become a doctor. Minha irmã está se esforçando bastante para se tornar uma médica. Então, percebeu a diferença de struggle para fight? O fight é a luta física, Lutar, brigar fisicamente, Geralmente você usa com essa ideia. O struggle, não. O struggle você vai usar na ideia de você se esforçar, É uma luta, é lutar, brigar, mas no sentido de você se esforçar para adquirir algo, coisa do gênero, tá? Então é isso, eu espero que você tenha gostado dessa aula, tá? E tenha aprendido aí a diferença de fight e struggle, tá bom? Então, deixe seu like, se inscreve no canal aí, ative as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos. E eu fico por aqui, nos vemos nos próximos, tá bom? See you, bye bye!